Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos começando o nosso novo trimestre de estudos. Haveremos de estudar, aprofundar o nosso conhecimento sobre o grande conflito. Por que o mal existe? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que inocentes sofrem? Por que há maldade, trevas, dor, morte, tristeza no reino de um Deus de amor, de infinito poder? São perguntas que atormentam a mente de muitas pessoas. E para resolver as questões, para eliminar a dúvida, nós precisamos entrar profundamente na palavra de Deus para entender essa dinâmica de como viver em um mundo infectado e afetado pelo pecado e amaldiçoado pelo pecado. Então eu gosto muito desse assunto, eu tenho certeza que você gosta também e nós iremos nos aprofundar nele. Então, eu gostaria de agradecer você por estar aí todos os dias comigo, viu? Não somente apreciando esse trabalho, mas também fazendo significativo para mais pessoas, levando a mensagem do Evangelho para outras pessoas quando você compartilha o vídeo. Muito obrigado. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se juntar à nossa grande família do Lição Fácil, se inscrevendo no canal e acionando as notificações. E ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Vamos para a nossa primeira lição. Aliás, antes de nós irmos à primeira lição, Guerra por Trás de Todas as Guerras, a lição desse trimestre foi escrita por pastor Mark Phelan. Ele é um evangelista internacional de muito respeito entre os adventistas do sétimo dia. Um homem de uma cultura, de uma profundidade teológica destacada, né? Ele foi vice-presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos no ano 2005 a 2010. Hoje ele já está jubilado e hoje ele foi convidado para ser assistente da presidência da Conferência Geral. E ele quem escreveu essa lição e nós vamos juntos adentrar aí esses assuntos tão importantes. A lição número 1, Guerra por detrás de todas as guerras, ou guerra por trás de todas as guerras. Vamos ao verso para memorizar que se encontra lá em Apocalipse 12, versículos 7 a 8. Lá nos diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Esse aqui é o clímax do grande conflito entre Deus e Satanás. Você sabe que Deus criou Lúcifer. Lúcifer era um anjo altamente honrado. Ele era sábio, belo, tinha uma posição de autoridade entre os demais anjos. Aliás, até os próprios anjos admiravam, honravam e amavam Lúcifer no princípio, quando ele era ainda santo, quando ele estava em harmonia com o seu Criador. No entanto, a sua beleza, a sua posição honrada fez com que ele almejasse mais do que ele tinha. Né? Então, abaixo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Lúcifer ele tinha maior autoridade. Ele era regente das cortes celestiais, das cortes angelicais, melhor dizendo. Porém, ele estava submisso à autoridade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O problema de Satanás foi de Lúcifer, naquele tempo não era Satanás ainda, o problema de Lúcifer foi achar que ele poderia fazer aquilo que o Filho de Deus estava fazendo, ou seja, o que ele tem de mais que eu não tenho? Por que ele tem certos privilégios e eu também não tenho? O conselho divino se reunia, Pai, Filho e Espírito Santo, para determinar algumas ações e ele não era convidado. Por que eu não sou convidado? Por que eu também não faço parte aí do planejamento do universo, da felicidade do universo? Então ele começou a ter inveja de Cristo. O seu ódio é direcionado ao Filho de Deus, porque ele entendeu que o Filho de Deus ele estava em pé de igualdade com o Filho de Deus e por isso ele podia fazer exatamente o que ele faria. E quando isso lhe foi negado, aquilo rebumbou em grande descontentamento e por muito tempo ele começou a acalentar no seu coração aí as primeiras insinuações da rebelião. Então, no seu coração foi criando orgulho, inveja,
ressentimento, e isso não foi contido. Deus sabia disso, Deus é onipotente, ele sabia que estava acontecendo no coração de Lúcifer. Por muitas vezes o concílio divino tentou dissuadi-lo daquela situação, mostrando aonde ele chegaria caso ele permanecesse naquele caminho, mas infelizmente ele não aceita os conselhos divinos. E aí, como ele tinha muita honra entre as cortes angelicais, e como ele tinha a confiança dos anjos, ele começou a disseminar entre a população angelical de que talvez Deus não estava tão preocupado com a nossa felicidade. Quem sabe ele queria somente submissão autoritária, e que a lei que Deus usava para reger o universo tirava a liberdade, restringia a felicidade. Quem sabe se eu pudesse, ele dizendo, né? Quem sabe se eu pudesse sentar no trono? E se eu pudesse governar? Eu garanto a vocês que eu teria um plano melhor. Deus não é tão bom como a gente imagina que ele é, dizia ele. Ele não é tão justo. Ele favorece alguns e desfavorece outros, se referindo a Cristo em relação a si próprio. Mas eu não, eu serei totalmente justo. Agora, que situação terrível, né? Aquele anjo que foi tão altamente honrado pelo céu poderia agradecer a Deus pela honra, por ter sido criado como foi criado, por ter estado numa posição tão elevada como aquela, por ter o amor, o respeito, a admiração dos próprios anjos, por ter o amor, o respeito do próprio Deus. Ele poderia se inclinar em adoração, e isso poderia levá-lo com muito mais força e ênfase a adorar o seu Criador. No entanto, infelizmente, ele foi levado por uma direção contrária. Eu estou aqui nas minhas mãos com o livro O Grande Conflito. A lição da semana está baseada aí nos capítulos 29 e 30 do Grande Conflito. E aqui no Grande Conflito, Ellen White fala que o pecado é um intruso por cuja presença nenhuma razão se pode dar. Olha só. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele pudesse encontrar desculpa ou mostrasse causa para sua existência, deixaria de ser pecado. E ela continua dizendo, nossa única definição do pecado é a que é dada pela palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Então, não dá para explicar o que aconteceu ali. O pecado é inexplicável dentro da sua própria natureza. Como é que ele pôde surgir no céu? Como? Um ambiente perfeito, de adoração, não havia nada que fazia mal. Felicidade coroava a cabeça de todos os seres criados. E ela diz assim, olha que interessante. Embora houvesse perdido a posição de querubim cobridor, porque ele se rebelou, Deus o tirou da sua posição. Embora houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em suas atividades caso houvesse desejado voltar a Deus. Olha aí. Reconhecendo a sabedoria do Criador, e estivesse satisfeitos por preencher o lugar a ele designado no grande plano. Se ele se arrependesse, se ele voltasse para o seu Criador em profundo arrependimento, e verdadeiro, sincero arrependimento, ele poderia voltar à sua posição anterior. Mas olha o que ela diz. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Persistentemente defendeu o seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito contra o Criador. Aí acontece o texto para a nossa meditação, né? Então estourou guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Queridos amigos, nós precisamos entender definitivamente, nunca deixar sair do nosso coração a natureza do nosso Deus. Aquele Deus que nós escolhemos seguir,
é descrito na palavra do Senhor, no 1 João capítulo 4, e o versículo 7 e 8, da seguinte maneira: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a essência do caráter do nosso Criador. Aquele que nos criou, ele nos criou porque ele não tem nenhuma razão para nos criar um ser o amor. Ele não depende da nossa criação ou da nossa existência para ser completo, para ser feliz, para ser satisfeito. Não, ele é Deus, ele não tem necessidade de nada, ele não depende da gente. Aliás, é nós que dependemos dele, né? Nós sem Deus, Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Ele não precisava ter nos criado, ele nos criou com base única e exclusiva no amor, porque ele sente amor por toda a sua criação. Ele é o próprio amor. Ele não somente é amor, mas como ele faz coisas amorosas. Deixa eu ler para você, Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Eis aí a razão, queridos. Essa ideia, essa verdade crucial, importante, nunca deveria sair da nossa mente. O nosso Deus, a quem nós escolhemos servir, ele é amor, ele é justo, ele é benigno, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia. Aliás, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O conflito entre o bem e o mal, ele é misterioso na sua natureza, por quê? Porque Satanás, ou Lúcifer, se rebelou exatamente contra um Deus cujas características são essas, características de profundo amor e interesse pelo bem e pela felicidade da sua criação. Então, essa semana nós iremos entrar um pouquinho mais a fundo nesse conflito, né? E nós vamos ver que o conflito, ele se estendeu. Deus poderia ter destruído Satanás no momento da sua rebelião, poderia, é verdade. Mas se ele destruísse, talvez os anjos poderiam servir ao Senhor não por amor, como ele deseja, mas forçados pelo medo e talvez com aquela dúvida terrível de que realmente talvez Lúcifer tivesse razão. Será que Lúcifer tinha razão? Eles poderiam ter pensado, né? Mas para que o caráter maligno do pecado pudesse ser claramente demonstrado para o universo, para que ninguém tivesse dúvida do caráter maligno, mortal, fatal do pecado, Deus deu a Satanás tempo para que ele provasse as suas reivindicações. Quer ver, ó? Ellen White, ela fala também, ela fala exatamente sobre isso, quer ver? Ela fala assim, ó: houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, esse ele que é Satanás, e teria servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo. Tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a amadurecer. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e a misericórdia de Deus e a imutabilidade da sua lei. E aí, nós estamos vivendo exatamente isso. Há pelo menos aí quase 6.000 anos da existência do mal aqui nesse planeta. Nós nem sabemos quanto tempo Satanás continuou no céu depois da sua rebelião. Quanto tempo demorou ele chegar aqui à Terra e tentar nossos primeiros pais? Nós sabemos que a existência do pecado no planeta, cerca de 6.000 anos. E nós estamos chegando ao final desse período. Hoje,
Querido amigo, ninguém mais tem dúvida do caráter maligno, fatal, destruidor, mortal da rebelião que Satanás intentou ou liderou contra o nosso Criador. Quando Cristo morreu na cruz, ali acabou definitivamente a dúvida de que Satanás estava errado e Deus sempre esteve certo. Nós estamos hoje lutando contra Satanás. Nós estamos todos os dias invadindo o reino das trevas de Satanás para libertar das suas garras as pobres vítimas dos seres humanos, criados pelas mãos de Deus, redimidos por Cristo, que estão infelizmente em seu poder. Nós temos que ir lá resgatá-los. A nossa luta diária, e o apóstolo Paulo nos lembra que ela não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Eu e você estamos envolvidos nesse grande conflito. Nós podemos ser agentes de uma das partes, ou de Deus ou de Satanás. A escolha sempre vai ser nossa. Deus não força você a escolhê-lo e muito menos a servi-lo, a amá-lo. Isso aí ele te conquista aos poucos. Que o amor de Cristo te alcance, que você tome posição firme diante desse grande conflito no dia de hoje. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, nos ajude, Pai, a estar com a mente clara o suficiente, sã o suficiente para entender o seu chamado para cada um de nós. A nos envolvermos nesse conflito, porém do lado certo, do lado de Cristo, nosso general. Esse é o lado da vitória. Nos ajude, Senhor, a nos unir com os fiéis que o Senhor tem nesse mundo e no céu, em louvor, exaltação, submissão e lealdade ao Senhor, que é o nosso Criador e o nosso Redentor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu sábado.